Bora então começar o nosso vídeo ainda nesta quarta-feira para trazer o detalhamento da tabela do Campeonato Brasileiro e para a 34ª rodada da Série A deste Brasileirão. A CBF já confirmou a data: Goiás e América Mineiro, quarta-feira, 9h45. Pelo dia e pelo horário, a gente já pode imaginar, né, a transmissão mais uma vez da Rede Globo para essa partida do Verdão. Uma pena pelo horário, né, acaba ficando um pouquinho mais tarde por conta do horário político, mas possivelmente já o último horário, né, de fato o último horário após as eleições, aí pelo menos a gente podendo assistir os jogos às 9h30 mesmo, já tá bom, já tá tarde pra caramba, né? Essa partida do Goiás que felizmente colocará uma boa grana aos cofres do maior do Centro-Oeste. Isso porque a Globo tem uma cota diferente para os jogos do Premier. Todo mundo sabe, né? O Goiás tem fechado esse contrato com a Globo. Se eu não me engano agora, pode até falhar a memória, vai até dezembro de 2025 e que foi renovado inclusive no final de 2020. E essas cotações são colocadas para os jogos do Goiás como mandante no Campeonato Brasileiro. De fato, todas as 19 partidas dentro de casa, o Goiás vendeu para o Premier. Em relação à Rede Globo, né, na TV aberta, aí no caso são outras licenças, a Globo também adquiriu, mas são outros patrocinadores e outras visualizações. É diferente a cotação, por exemplo, para o que paga pro Premier, e também pode ser o mesmo patrocinador, o mesmo apoiador no Premier e na Globo, mas com essa transmissão nacional é um pouco mais caro, né? Então nessa colocação, o Goiás e o América Mineiro irão receber mais ou menos R$1.400.000, né? Uma baita quantia para esse jogo em TV aberta. Essa inclusive que será a sexta transmissão da Globo para Goiás, né, nesse Campeonato Brasileiro. Uma boa, já que por exemplo em 2020 a gente teve apenas um jogo exibido, né, que foi aquela partida contra o Atlético Mineiro na Serrinha, uma derrota por 1-0. Então a diretoria que assim faz o mínimo de prudente. Olha, a gente no mínimo que vai ter mesmo, eu nunca vi um time no Campeonato Brasileiro ter menos do que 2 transmissões em TV aberta. Então a gente pode colocar no mínimo ali 1.800.000 a 3 milhões de reais dentro dessa cotação. Em 2020 o Goiás, por exemplo, naquela partida de estreia contra o São Paulo na Serrinha, acabou que o jogo teve que ser adiado, né? E o clube esmeraldino não colocou mais ou menos naquela cotação daquela época, né? Que era mais ou menos de 1 milhão de reais. E agora nessa temporada de 2022 vai para a sua sexta partida. A primeira delas contra o Atlético Goianiense lá na quinta rodada, também diante do Ceará na Serrinha, Corinthians lá em São Paulo, assim como o Palmeiras fora de casa, e a última contra o Botafogo na Serrinha, esse jogo também que teve uma grande exibição, né, para grande parte aí do país. A partida contra o América Mineiro, possivelmente com transmissão para Goiás e também o estado de Minas Gerais. Além disso, em relação às outras partidas que possivelmente terão transmissão aí em TV aberta. Na quarta-feira, às 9h45, Corinthians e Fluminense. A tendência é que esse jogo seja mais para o Brasil, mais completo, né, em geral assim, com transmissão ali principalmente voltada para São Paulo e o Rio de Janeiro, né, com o Fluminense. Além disso, Internacional e Ceará. Bater palma aqui para os clubes de Minas e Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, né? Eles não aceitam de forma alguma a transmissão de um outro time, enfim, pode ser Flamengo e Corinthians jogando no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, serão as equipes deles, sabe? E isso a gente tem que bater muito na tecla, porque a gente tem que orgulhar do que é nosso, sabe? Não ficar valorizando algo que não tem nada a ver com a nossa cultura. E aí, no caso, para Minas Gerais, né? Passando esse jogo, Goiás e América Mineiro. E o Nordeste também tem um pouco disso, sabe? Não serão todos os estados, mas pelo menos ali no Ceará, possivelmente também, porque não ali mais próximo, né? No Maranhão, com essa transmissão de Internacional e Ceará. Uma muito boa, sabe? Eu acho que o Brasil, ele tem... eu viajando aqui pelo Brasil também percebo muito isso, porque o quão grandes são as torcidas, sabe? Às vezes a gente tem naquela coisa da cabeça do eixo que quer definir só 12 clubes e ainda assim eles fazem de tudo para São Paulo e Rio de Janeiro. E quando a gente afasta disso, clubes como, por exemplo, Goiás, Atlético Paranaense, Vitória, Bahia, Sport, olha, são vários, Remo, Paysandu, esses clubes têm torcida pra caramba e a Rede Globo sabe muito bem disso, até por isso mesmo, ainda, apesar de tudo, continua com os campeonatos estaduais, porque ela sabe que na final, na grande decisão do Goianão da vida, com as duas principais torcidas, Goiás, Vila, Atlético, sabe que a visualização será muito grande, né? Então, boba ela não é, mas a gente tem que valorizar bastante esses dois estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eles não aceitam transmissões de clubes que não tem nada a ver com o que pertence a eles, né? Então, muito bom, pelo menos em Goiás tendo essa sexta transmissão do Campeonato Brasileiro pelo Clube Esmeraldino e no caso colocando mais essa grana muito boa. Lembrando que esse valor não é pago no Pix pro Goiás, tá? É só lá no final do campeonato, aí sim já com a cota toda atual, a tendência é que o Goiás fature mais ou menos com transmissão nesse ano, né? Em geral com a Rede Globo, entre 50
a 60 milhões de reais. Acho que foi isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Goiás e América Mineiro também, que já se enfrentaram na Copa do Brasil lá de 2012, teve transmissão também esse jogo para Goiás e Minas Gerais. Agora vai até fugir a memória aqui qual foi o placar desse jogo, pode deixar aqui embaixo, um golaço do Egídio de falta, né, no Serra Dourada, e possivelmente com a narração do excelente Rogério Corrêa. Gosto demais dele, que narra alguns jogos para Minas Gerais, possivelmente fazendo essa cobertura, né, de Goiás e América Mineiro. Quarta-feira, dia 26 de outubro, às 9h45, primeiro jogo meu de volta, né, quando eu já estiver aí em Goiânia.